Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal, canal aqui da Igreja Sara Nossa Terra de Uberlândia, no bairro São Jorge. E nós estamos caminhando rumo à sabedoria. Estamos aqui nos 45 minutos do segundo tempo, acabando. Hoje é o penúltimo dia e eu trouxe de novo uma team especial para a gente, para dividir a sabedoria. Gerações diferentes compartilhando da Bíblia. E hoje eu estou aqui com a Carol. Obrigada pelo convite e é muito bom estar aqui. Que bom, Carol. E hoje nós vamos conversar então a respeito de Provérbios capítulo 30, que é metade, que é o dobro da sua idade, né? Eu falo metade da idade, é o dobro da sua idade que você completou esses dias para trás. Meus parabéns atrasados e online aqui. Obrigada. E vamos então para o capítulo 30 de Provérbios. Pegue seu caderno, pegue sua Bíblia, sua caneta e vamos aprender um pouco mais com os ditados de Agur. Provérbios capítulo 30. Os ditados de Agur, filho de Jaque, contêm esta mensagem: Estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Diga-me, se é que sabe. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele, não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, te peço 2 favores. Concede-me antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois, se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube, e isso desonre o nome do meu Deus. Não fale mal do servo a seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você sofrerá as consequências. Carol, vamos fazer uma pausa aqui e vamos olhar para o início desse capítulo, onde nós temos aí o rei Agur fazendo uma oração. E é tão importante essa oração dele, e quanto ela tem para nos ensinar. Ele traz aí, do verso 1 até o verso 3, um reconhecimento de que nós não somos nada. Nós somos pessoas que necessariamente dependemos do Senhor. E ele fala que ele é tolo, ele é mais tolo dos homens, que ele não aprendeu sabedoria humana. Então ele se coloca no lugar dele sem altivez. A gente precisa fazer isso de verdade? Precisa. O tempo todo ou só de vez em quando? O tempo todo. Reconhecer que nós não somos a última bolacha do pacote. Ainda usa essa gíria? Qual que é a gíria da sua época para esse tipo de pessoa que se acha demais? A última Coca-Cola do deserto. A última Coca-Cola do deserto, tá vendo? Vou atualizar os meus provérbios aqui. E aí, Carol, no verso 4, ele reconhece então a grandeza de Deus. Ele reconhece que Deus criou e aí ele se questiona, né? Quem pode? Quem foi que criou? Quem é que segura o mundo na mão? Quem é que envolve o oceano numa capa? E ele traz essa divindade de Deus, todo esse poder de Deus. Mas no verso 5 e do verso 6, ele acrescenta algo. O que ele acrescenta aí? Aqui ele fala que a palavra de Deus é verdadeira e que ela é um escudo para quem confia totalmente nela. Ou seja, quem confia em Deus e na palavra dele pode se refugiar nela. E no 6 ele fala para a gente não acrescentar nada à palavra de Deus, para que a gente não se passe por mentiroso. Ou seja, a gente fala assim: Deus disse isso para mim, Deus falou isso comigo, sem ele ter realmente falado. Porque se Deus não fizer, a gente vai nos passar por mentirosos e envergonhar o nome dele. A palavra de Deus é viva e ela constantemente faz isso. Se você acrescenta ou se você mente a respeito dela, ela te condena. Realmente a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque pode sim, Deus fala com a gente. Mas se Deus fala com a gente está diferente do que está na Bíblia, provavelmente a gente está se enganando no nosso bel prazer. E é exatamente isso, Carol, que ele fala.
né? Não acrescentar nada que Deus não disse e colocar isso. Já nos versos aí, no 7, no 8, ele pediu para não ser rico, mas também para não ser pobre. O que você achou desses dois pedidos? Ele pede para não ser rico demais, para que ele não venha se tornar orgulhoso e falar autossuficiente, para ele não se tornar autossuficiente. Tipo, tudo que eu consegui foi graças ao meu mérito. E que ele não seja pobre, para que ele não seja pobre demais e venha roubar, para não envergonhar o nome do Senhor. E é interessante que a parte que eu mais gostei aí foi esse final, para que ele não roubar, para quê? Não é ele não roubar para ele não ser preso, não, é para não envergonhar o nome do Senhor. E quantas vezes nós queremos ser ricos, nós queremos grandes coisas e esquecemos da vontade do Senhor, esquecemos de alegrar ao Senhor e deixamos que o nome do Senhor seja massacrado por aí afora com o que a gente faz. Colocamos os nossos planos, os nossos objetivos acima dos de Deus. Vamos lá, vamos continuar no verso 11 agora. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas, suas presas como faca. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. A sanguessuga tem duas bocas, que dizem, mais, mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, 4 que nunca dizem é suficiente: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento, o fogo abrasador. O olho de quem zomba do pai e despreza a instrução da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo: como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar, e como o homem ama a mulher. E mais uma pausa a gente faz aqui, e a gente entender um pouquinho mais com relação a um mandamento que Deus dá por meio de Moisés, lá nos 10 mandamentos. Lembra desse mandamento que a gente comentou antes do vídeo? Lembro. Qual que era? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias de vida na terra. Exato. E Carol, se eu honrar pai e mãe, meus dias vão ser prolongados. E se eu fizer o contrário? Os meus dias serão diminuídos. Diminuídos, exatamente. É isso que ele traz aqui. E é engraçado que no meio aí ele põe um questionamento aí a respeito de coisas que não se satisfazem, mas ele volta lá no verso 17 a falar sobre essas pessoas que não honram pai e mãe. E ele fala que, no começo ele fala que essas pessoas são imundas, nunca foram lavadas, são orgulhosas, olham com desprezo para as pessoas, e no final ela fala que essas pessoas vão ser comidas pelos abutres, que os olhos vão ser arrancados pelos corvos. O que mais ou menos você entende disso? Eu entendo que essas pessoas, na verdade, elas não serão lembradas, ou seja, ninguém vão se importar quando elas morrerem. Tipo, eu fui uma pessoa que eu não honrei minha mãe, eu não honrei meu pai, então, quando eu morrer, ninguém vai se preocupar, vai falar, fulano morreu. Morreu, ficou para lá. E aqui ele fala exatamente isso. Então nós devemos ser pessoas que honram pai e mãe, e principalmente, quando eu aprendo a honrar pai e mãe, eu aprendo a honrar as pessoas na rua, eu aprendo a honrar os mais velhos, eu aprendo a cuidar da sociedade como um todo. E é onde ele entra exatamente falando dessa parte que os dentes são como espada e as suas presas como faca, devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Ou seja, ele acaba com todas essas pessoas, que são importantes, principalmente para Deus e depois para tudo que nós vivemos. E essas pessoas que fazem, que não honram o pai e a mãe, elas com certeza têm um fim muito triste, que é esse fim, como Carol falou, o fim do abandono, desprezados. Porque ele traz aqui no verso 15 e no verso 16, ele traz a figura da sepultura, ou seja, existe uma sepultura para aquele povo, para aquela época, mas ele está dizendo que ele foi morto e foi comido
pelos animais, pelos abutres, ou seja, ele não foi enterrado, ele não foi sepultado, ele não tem uma família que cuidou do enterro, do final da vida dele. Certo? Certo. Vamos continuar? Verso 20. A mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. E esse a gente vai parar para comentar separado. Carol, nos vídeos anteriores eu comparei muito a mulher adúltera com o quê? Você lembra? Com pecado. Com o pecado. E aqui ele está trazendo exatamente essa questão do pecado. A mulher adúltera devora o homem. O pecado, ele te devora, ele te acaba, ele te destrói. E muitas vezes você, depois de cometer um pecado, simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido e passa a viver normal, como se tudo fosse flores. Mas no final, o pecado cobra um preço. Nós falamos aqui alguns dias atrás sobre isso, sobre esconder os pecados, sobre viver uma vida, e nós aprendemos com Davi, que ele disse que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então o pecado é uma coisa que a gente não brinca, a gente não esconde, a gente confessa diante de Deus, a gente coloca para Deus que erramos, para que Ele possa nos ajudar a caminhar. Amém? Amém. Vamos seguir então. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4 coisas que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja o marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias: as formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão; os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem suas tocas nas rochas; os gafanhotos, que embora não tenham um rei, marcham em fileira; e as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Há 3 seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente: o leão, o rei dos animais que não abre caminho para ninguém; o galo que anda de peito estufado; o bode e o rei à frente do seu exército. E aqui, Carol, a gente tem muitas comparações aqui a respeito de sabedoria, a respeito de elegância, de como se portar em alguns lugares. E eu quero destacar aqui a respeito de... Ele cita aqui 4 coisas que são pequenas, mas são muito sábias. Então ele cita aqui as formigas, ele cita os coelhos, ele cita os gafanhotos, ele cita as lagartixas. E é interessante que a gente precisa olhar para esses animais que ele cita, e ele cita como exemplos de referência de como sociedade, de como vida. Olha, por exemplo, a formiga. Elas trabalham no verão, ou seja, elas não são fortes, lá no verso 25. Embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. E para que ela armazena isso no verão? Para ter o que se alimentar no inverno. Então, são seres que usam da sabedoria de entender que um momento bom, ele precisa ser analisado, ele precisa ser observado, você precisa retirar dele algo bom e guardar para os momentos que são difíceis. Isso vale para o alimento, isso vale... A gente fala hoje, quando a gente vai falar de finanças, você ainda vai chegar nessa parte da vida de querer ter seu dinheiro e tudo mais, mas a gente fala que a gente precisa ter uma reserva, a gente precisa guardar parte daquilo que a gente ganha para momentos de dificuldades. E é isso que ela ensina. E isso também vale para a nossa vida como um geral, guardar os nossos amigos, preservar as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente tenha sossego, para que a gente tenha uma vida boa nos momentos de dificuldade. Depois ele cita os coelhos, que não são poderosos, mas que eles buscam lugares protegidos. Quando ele fala lugares altos, põe as suas tocas nas rochas, lugares altos, é para quê? É para a proteção dos filhotes. Então a gente precisa aprender a ser prudente para ter proteção nas nossas vidas, para no momento da adversidade a gente ter proteção. E ele fala também sobre trabalho organizado, e ele fala dos gafanhotos, que mesmo não tendo rei, que eles não precisam de ninguém estar ali o tempo todo ensinando como fazer. A sua mãe te ensina como arrumar a casa ainda? Às vezes. Às vezes, por quê? Porque você ainda não atingiu o auge da sabedoria, você ainda está caminhando, não é uma mulher adulta que cuida da própria casa sozinha. Mas é isso que ele está dizendo, aqui eles não precisam, porque eles são sábios, eles têm sabedoria, então eles sabem que cada um tem que ficar numa posição para que isso dê certo.
E as lagartixas que ele fala aí, que são, não, embora sejam fáceis de apanhar, estão nos palácios. Ou seja, a gente tem que saber como se portar em cada lugar, se cuidar, né? Mesmo que seja fácil cair, mesmo que se a gente esteja numa situação que é fácil a gente cair, a gente precisa ter discernimento para caminhar adiante. E logo na seguida ele cita aí o leão, o galo, o bode e o rei, ensinando como maneiras de se portar em lugares. Ele fala andam de modo elegante, né? O galo de peito estufado, o rei que não se curva quando ele está diante, né, do seu reino ali, dos seus soldados, do seu exército. Então são coisas que nós precisamos levar para as nossas vidas, né? Para quem que a gente vai se curvar? Para quem que a gente vai se dobrar? Você sabe para quem? Só diante de Deus, diante né? de Deus. E nas nossas dificuldades, a gente dobra o nosso joelho, a gente clama pela misericórdia de Deus, mas a gente não cai diante das nossas dificuldades. É o que a gente precisa ter em mente, ter como sinal das nossas vidas. E ele termina aí com 2 versículos dizendo a respeito das nossas atitudes, de como nós vamos agir. 32, se você agir como um tolo, se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou o mal, tape a sua boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga, um soco no nariz faz sangrar, provocar a ira resulta em brigas. Ou seja, como nós temos vivido, o que nós temos feito. E é exatamente essa a mensagem que a gente deixa a respeito aqui desse Provérbios. Quando ele começa, entendendo quem nós somos, que nós não podemos ser altivos, orgulhosos, mas nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus. E precisamos entender quem é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é alguém que criou tudo isso aqui, nos criou. Mas principalmente, nós precisamos nos prostrar diante dEle, para que nós tenhamos uma vida de paz e de santidade, como nós temos falado muito em todos esses capítulos de Provérbios. Você quer acrescentar mais alguma coisa que você falou assim, não, esse provérbio aqui ficou comigo exatamente isso? Cleiton, o que mais me marcou nessa passagem é que o importante não é ser perfeito. O importante é errar e assumir o erro, e estar disposto a mudar. É isso. Exato, esse é o que o provérbio está nos ensinando a respeito de sabedoria, honrar os nossos pais, e exatamente isso que a gente precisa aprender. Carol tirou do fundo aí a essência verdadeira isso. Não importa se a gente errar, o que a gente precisa realmente é confessar e viver diante de Deus. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui, que cada um de vocês fique com essa mensagem, né, de Provérbios capítulo 30. Amanhã nós voltamos aí, o último capítulo. Vocês serão muito bem recebidos aqui pelo nosso pastor e pela nossa pastora. E fica aqui o nosso convite para eles fazerem o quê? Comenta, curte, compartilha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal aqui, ó. Tá aqui, ó, um cardzinho para você se inscrever no canal. E nós ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.